interessante. Ponto de vista. Ponto de vista interessante. Interessante ponto de vista que eu tenho em relação ao dinheiro. Interessante ponto de vista que eu tenho em relação ao dinheiro. Interessante ponto de vista que eu tenho sobre o ponto de vista sobre dinheiro. Interessante ponto de vista que eu tenho de ponto de vista sobre gerar e criar e ter dinheiro. Ponto de vista interessante. Interessante. Ponto de vista. Ponto de vista interessante, interessante. Ponto de vista interessante que eu tenho um ponto de vista sobre o dinheiro. E interessante ponto de vista que eu tenho em relação ao dinheiro. E interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista sobre a minha infância com dinheiro. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista sobre o dinheiro. Interessante ponto de vista. Ponto de vista interessante. Interessante ponto de vista. Ponto de vista sobre o dinheiro, em relação ao dinheiro, em receber dinheiro, em gerar dinheiro, em multiplicar dinheiro. Ponto de vista interessante que você tem um ponto de vista sobre isso. Ponto de vista interessante que você tem um ponto de vista sobre isso. Ponto de vista interessante que eu tenho um ponto de vista sobre isso. Ponto de vista interessante que nós temos um ponto de vista sobre isso. Ponto de vista interessante. Interessante. Ponto de vista. Ponto de vista interessante, interessante ponto de vista sobre o dinheiro, em relação ao dinheiro, com dinheiro, em receber dinheiro. Aqui é a doutora Genivalda Cravo. E eu estou diretamente aqui no O Fundamento, segundo dia do O Fundamento online com a doutora Genivalda Cravo. E duas mulheres brilhantes, fodásticas, poderosíssimas do Brasil. E duas mulheres brilhantes, fodásticas, poderosíssimas da Angola, Luanda, estão aqui comigo. Segundo dia do fundamento. E o que foi que o manual está contribuindo conosco? Quando nós fizemos uma pergunta sobre esse segundo dia. Dinheiro, uau! E eu contei uma história minha, da minha infância. A Genivaldinha com dinheiro. E depois cada uma pessoa trouxe o que isso reverberou e atualizou em si. E as pessoas lembraram das suas histórias na infância com dinheiro. E nós fomos atuando com o manual do fundamento que está atualizado. Ele é um manual novo, atualizado pelo Gary Douglas e Dr. Denry no O Fundamento Global que aconteceu no México esse ano. E o manual agora é de junho de 2021. E tá uau! O que mais é possível agora? Interessante! Ponto de vista, ponto de vista interessante. Se tudo for um interessante ponto de vista, dinheiro é um problema? E se você for o problema e não o dinheiro?
E se o dinheiro não for um problema, o que você escolheria? E essas 4 pessoas escolheram estar comigo no O Fundamento. E elas não se apegaram ao problema com o dinheiro. Elas sobrecriaram o dinheiro para estar nesta classe. Interessante. Ponto de vista. Ponto de vista interessante. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista sobre isso. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista sobre mim. Interessante ponto de vista que nós temos um ponto de vista sobre o dinheiro. É sobre dinheiro que nós estamos falando. Dinheiro é energia. Dinheiro cega a diversão. Quantas diversões e alegrias nós podemos criar, gerar, receber com o dinheiro. E nesse momento, eu estou convidando você, venha comprar pelo menos um bilhete da nossa rifa online beneficente, aonde nós vamos estar salvaguardando as abelhas agora, sabe aonde? No Santuário Ecológico Terceiro Olho. E pagando despesas passadas, pois nós aprendemos com o Haas. Lá no livro Como se Tornar o Dinheiro, caderno de exercícios do Gary Douglas, aonde ele canaliza Haas, que nós temos despesas passadas e que não tem. E ele dá um monte de dica como é que nós podemos pagar as nossas despesas passadas. Não é no seu tempo, não é no meu tempo, não é no nosso tempo. É no tempo do universo e é no tempo da nossa escolha. Se eu escolho receber com gratidão, mais rápido o universo, o tempo, acelera. Mas se eu fico na lamúria e na reclamação com relação ao dinheiro, se eu fico no achincalhamento, na reclamação, e nisso, naquilo outro, você afasta o dinheiro. Você fica na oscilação. Então transforme tudo no interessante ponto de vista, que você tem um ponto de vista sobre isso. Entre em contato comigo no 62 9 91 13 01 93 e venha estar comigo no atendimento privado, atendimentos em grupos, em mentorias, workshops, cursos diversos, numa jornada xamanismo ancestral sobre o dinheiro. Que tal, gente, nós criarmos uma só jornada mesmo, específica, sem ativação reiki, jornada xamanismo ancestral sobre o dinheiro, online. Vocês topam? Topa? Online. Uma jornada xamanismo ancestral sobre o dinheiro online. Você é minha convidada. O pessoal aqui, ó, no vídeo, no visor, tá todo mundo dizendo eu topo, tô dentro. Então, tá criado, pois o dinheiro cria. São as criações que fazem nós recebermos dinheiro. Não é o dinheiro que nós recebemos a criação. Uau! Ponto de vista interessante, que eu tenho um ponto de vista sobre isso. Gratidão, universo. Que venha multiplicado em deusilhões para todas as pessoas que estão recebendo esse áudio, que estão ouvindo esse áudio, para essas 4 mulheres fodásticas, poderosíssimas, incluindo eu, esse quinteto de mulheres fodásticas, poderosíssimas, que fizeram de tudo para estar com a doutora Genivalda Cravo no O Fundamento, 12, 13, 14, 15, agora de agosto de 2021. Uau!